Olá, professor. Olá, professora. Eu sou a Márcia Munhoz, PCNP de Tecnologia da Diretoria de Ensino de Sorocaba. E ao meu lado, eu sou a Márcia Lucena, PCNP de Língua Portuguesa. Estamos aqui retomando as nossas reuniões do dia 29/6 que tratam sobre o uso da tecnologia na perspectiva de ensino-aprendizagem, ou seja, a tecnologia é só um instrumento e como nós utilizamos na utilização dos saberes, tanto do aluno quanto dos professores, né, Márcia? E o nosso assunto hoje, continuando o assunto que foi tratado nas orientações técnicas, vai tratar sobre gêneros textuais. Vamos falar especificamente de um gênero que une o antigo com o novo, que é o podcast. Nada mais é do que uma transmissão de rádio via internet. E assim, não foi de uma maneira aleatória, né, Márcia, que foi escolhido esse gênero. Nós já tratamos desse gênero no projeto Sala de Leitura, em que os professores desenvolveram belíssimos trabalhos. Sim. E apresentaram em videoconferência, alguns deles, um representando Sorocaba, da Escola Sara. A escolha, ela gira em torno do saber escutar, do ouvir, na perspectiva de imagética. Como nós criamos essas imagens? Nós vivemos hoje numa sociedade de informação em que quantitativamente nós vamos adquirindo as formas que são criadas, até como produto de consumo. O ser humano, diante de tanta informação, como ele projeta a sua informação? Então, ouvir histórias, a partir de que nós adentramos dentro das histórias, no ouvir, em conjunto com sonoplastias e outros sons que povoam também a história, nós acreditamos que existe a criação humana nesse ouvir. E essa criação vai trazendo significados na própria estrutura textual, da narrativa, ou seja, do gênero tratado. Isso mesmo. Então, nós lembramos, que os nossos alunos não têm muito costume de ouvir, parar e ouvir. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade carregada de informações por imagem. Conversamos, que é interessante tratar desse gênero, o gênero de criar um texto para ser narrado, que é diferente de um texto para ser lido simplesmente, e transformado com as tecnologias, sendo divulgado pela internet como uma produção de rádio, porque ao criar esse texto, ele se transformando numa peça de rádio, ele vai ser escutado, você tem que parar para ouvir o texto que você criou. Então acreditamos que essa é uma maneira interessante de fazer o nosso aluno escrever e focar sua atenção em coisas que não são simplesmente imagens mostradas para ele. Isso mesmo, Márcia. Então vamos começar falando sobre as linguagens, Nós temos diferentes estruturas, esferas da comunicação e que trazem autorias de diferentes suportes, ou seja, qual a criticidade que se tem, que intencionalidade ao criar o texto, onde esse texto foi publicado e por quê? São perguntas que povoam o entendimento dos gêneros textuais tratados também em sala de aula. E nessa perspectiva, falar sobre gêneros textuais traz o primeiro estudo em que nós chamamos o autor para falar sobre a sua estrutura. Então, como os gêneros textuais se organizam? Como nós podemos tratar sobre essa organização diante das diferentes disciplinas, e não só na língua portuguesa, no tratamento dos textos, elencados pelas provas internas e externas, no tratamento do SARESP, no tratamento da prova SAEB, e como os professores se organizam em estratégias de leitura quando eles querem retomar os elementos propostos no gênero abordado. Então, o primeiro estudo vem promover uma compreensão desses diferentes suportes. Eu vou chamar, o primeiro slide vai tratar sobre um conceito abordado por Bakhtin, que os textos dos gêneros são relativamente estáveis. Por que ele diz isso? Analisando-se relativamente estáveis, lembrando, Márcia, que quando, um contexto de estudo, quando estudei, que faz pouco tempo, esses textos eram chamados em sala de aula como estruturas fixas, como se fossem separados em estanques. Então a professora perguntava, olha pessoal, vamos lá, vejam esse vaso, vamos fazer uma descrição desse vaso? E nós fazíamos a descrição, azul, contornado, e existem flores. E um outro dia, uma outra proposta a professora colocava, vamos fazer uma narrativa hoje. Vamos fazer uma história, e nós criávamos uma história, e geralmente essa história começava como era uma vez. E assim nós aprendíamos a escrever e ler
tipos de textos diferentes, chamados tipologias. Mas para Bakhtin, os textos não são estanques, não são separados dessa forma. Porque imaginem que vocês, ao lerem uma notícia de jornal, vocês encontrarem nessa notícia de jornal uma história, que pode ser uma narrativa. Então, foi preso um mediante na esquina que derrubou uma senhora e levou a sua bolsa. Veja que quando eu estou narrando, eu estou traçando uma história que mentalmente está sendo organizada pelo interlocutor, aquele que lê ou ouve a história. Então, nessa tentativa de trazer o porquê do conceito dos textos relativamente estáveis, é que nós podemos encontrar narrativas em diferentes suportes, em diferentes gêneros textuais. Vamos mostrar um exemplo. Vamos analisar a primeira imagem a seguir, que pertence ao gênero propaganda. E nós temos aí como carro-chefe uma chamada, O Quiabo Veste Prada. Lembra o título de um filme, O Diabo Veste Prada. Então, chamando novamente o conceito de Bakhtin, que define como textos ou gêneros textuais relativamente estáveis na perspectiva de enunciados, e que estão inseridos em diferentes esferas da comunicação, nós observamos nessa imagem que chamamos um título de um filme que pertence a uma esfera dentro da linguagem cinematográfica do filme O Diabo Veste Prada, para inserir na propaganda uma chamada de qualidade. Que veja aí o produto de venda dessa propaganda é o que, Márcia? Um legume. É um legume. Isso. E esse quiabo, ele é tão valoroso quanto o produto de venda também do filme. Que veja que alta moda, né? Alta moda, né? Chamando a Prada, marca, né? Elementos que são inseridos de outra plataforma com valor também de requinte. Veja que o quiabo também, o professor comentou na capacitação, que o quiabo também não é barato não, o quiabo está caro. Mas a ideia é isso mesmo. Chamar outros elementos de outros suportes textuais e que esses elementos de outras esferas da comunicação tragam significado para o enunciado, para a autoria, no caso dessa propaganda, a venda do produto. Que o marketing aqui é chamar palavras-chave, como, por exemplo, ele entrou num seleto mundo do hortifruti. Veja que o hortifruti, que é o que aciona a venda do produto, que é a empresa, né? Ela coloca como quiabo valoroso e seleto. Assim quanto seleto é o produto e a marca enunciado pelo filme, do Diabo Veste Prada. Então, essa é uma tentativa de trazer o porquê de relativamente estáveis. Mas como são organizados os gêneros textuais? Bakhtin diz que existem 3 elementos fundamentais na organização do gênero, em que nós temos nomes diferentes dados de uma forma que alguns se apropriam de elementos mais do que os outros suportes. Ele diz que esses 3 elementos de organização, ele tem como conteúdo temático, o estilo e a estrutura do texto. Vamos falar um pouquinho sobre o conteúdo temático. O conteúdo temático, ele traz como ponte principal que é o assunto a ser narrado, a ser tratado naquele texto. Então, quando você tem uma manchete, por exemplo, no próximo slide, nós temos aí o consumo do café e seus benefícios para a saúde humana. Imagine que vocês estão observando aí um texto que esteja dentro de uma perspectiva de um artigo de opinião de uma revista e que trate sobre a qualidade do café na perspectiva da saúde humana. Então, o café é benéfico à saúde humana. Um dos assuntos aí, o assunto a ser abordado, é um dos elementos que Bakhtin elenca, que é o assunto a ser tratado. Se vocês lerem uma tirinha, uma charge, veja que algumas têm perspectiva de trazer o humor, a ironia, que também é um assunto a ser tratado por outro tipo de texto, um outro gênero, né? O segundo elemento é o estilo verbal. Então, o autor, ele chama o assunto como principal fonte, mas ele também seleciona palavras, seleciona estilos a ser adotado, por exemplo, linguagem verbal e não verbal. E, para isso, nós dizemos que existe uma intencionalidade. Então, quando ele chama, por exemplo, uma linguagem mais rebuscada, quando ele usa uma linguagem mais trabalhada, existe uma intencionalidade dele de atingir um público-alvo. Qual a intencionalidade? É trazê-los para a perspectiva de leitura. Então, vamos dar uma olhadinha no próximo slide para entender um pouquinho sobre o estilo. Vamos lá. Existe aí uma citação de uma forma irônica, né? Um texto de humor, que traz como variantes linguísticas a repetição da palavra meu. Então aí, assaltante paulista. Vamos pôr uma piada aí para vocês, gênero piada. Orra, meu, isso é um assalto, meu. Levanta os braços, meu. Passe a grana logo aí, meu.
mais rápido, meu, que eu ainda preciso pegar a bilheteria aberta para comprar o ingresso do jogo do Corinthians, meu. Ô, se manca aí, meu. Observamos que existe a intencionalidade de trazer uma linguagem que é uma linguagem própria paulistana, né, Márcia? E que aí a linguagem, ela traz uma região, que traz a linguagem italiana. Essa perspectiva do jargão, né, das variantes regionalistas, né, do bairro do Bexiga. Então, quem lê traz como forma a ironia, de uma forma assim, implícita, a repetição da palavra meu como identificação do paulistano na informalidade da comunicação. Então, esse é um dos recursos utilizados pelo autor na tentativa de resgatar a linguagem utilizada pelo paulistano na região, principalmente do Bexiga. Outro exemplo é o slide a seguir, que é a linguagem também adotada na linguagem verbal e não verbal. Lembrando que é o segundo item em que estrutura o gênero, que é exatamente o estilo. E aí, nessa tira, ou seja, nessa charge, existe a presença das falas. Essa estrada vai para São Paulo. Sei não, doutor, mas se ela for, vai fazer uma falta danada para nós. Além da linguagem não verbal, que é o recurso utilizado pela imagem, nós também temos a linguagem verbal carregada de significados, como, por exemplo, a linguagem da informalidade regionalista, que é para nós, né, trazendo o contexto do sujeito interiorano. Existe a identificação da imagem também mostrando o urbano versus o interiorano. Mas lembrando que as oposições atraem também e trazem humor. Quando você tem aí a oposição de vai, e se ela vai, né, o que acontece? Ela vai fazer uma falta danada. Veja, se entre vai e voltar, também dá a ideia de oposição e traz a ironia. Um dos recursos utilizados também por essa charge. O próximo slide é outro exemplo que vai tratar também sobre o estilo do autor. Um artigo em que traz o título Desejo como antídoto para o querer na sociedade do consumo. Toda tecnologia ela traz um ambiente humano diferente para análise. Veja que as tensões que nós povoamos dentro da prática do consumismo, existe uma sociedade que se torna uma sociedade de espetáculo. E que é levada pela globalização no processo do consumo, do merchandising, ou seja, das marcas sociais, né? Levar essa análise para o aluno em sala de aula ou a leitura desse artigo traz a identificação não só do tema, mas dos recursos utilizados. No caso aqui, por que será que eles carregam a cabeça em sacolas? É uma pergunta que vem relacionar tanto o título, utilizando a linguagem escrita, como a não verbal. Quando você tem aí o desejo, você tem a vontade impulsiva de compras. E essa vontade impulsiva de compras traz a oposição de que a cabeça não fica mais no lugar, mas a cabeça é levada pelo desejo, que é o descontrole de uma sociedade de consumo, ou seja, consumista, né? O próximo slide vai trazer também um exemplo de estilo nós estamos falando então dos elementos dos gêneros, né? Dos gêneros abordados por Bakhtin. A presença da ironia em charges, como vocês observaram aí, Feliz Dias dos Professores, né? Do professor. Existe o registro da linguagem em contraposição das regras ortográficas, né? E regidas na oposição. Então, o aluno também passa a observar a linguagem como expressa no estilo, ou seja, a linguagem incorreta que vai contra as normas. E ao lado também você tem a presença das contrariedades quando você foi um engano. Trocaram o contra-cheque do deputado por um do professor. Ele não resistiu. A ironia, ela vem na perspectiva da saúde, da educação ou da segurança. Nós temos uma mídia que expressa diariamente fatos sensacionalistas e que até mesmo a ideia de trazer essas duas charges não vem a ponto de enfatizar o negativismo da profissão, pelo contrário, é trazer a reflexão sobre aquilo que se propõe nas mídias de análise das linguagens. Aí, no caso, é negativo diante de um olerite que é inferior a de um político. Então, essa é a ideia, trazer oposições para mostrar os estilos adotados pelos autores e como essa mídia expressa a visão, né, diante disso. O próximo slide, ele vai falar sobre estilo verbal. Então, o que seria o estilo verbal? Como nós estamos falando sobre linguagens,
A próxima seria falar sobre linguagens que são adotadas como neologismo. O que seria neologismo? São palavras novas que nós criamos de acordo com as necessidades dos sujeitos. Então, de acordo com as mudanças da tecnologia, a evolução da tecnologia, nós nos apropriamos de novas formas de escrita. Como, por exemplo, nós não tínhamos o deletar, que era o apagar. Então, o deletar adquiriu-se pela prática do uso dessas técnicas, né? Então, são palavras criadas pela necessidade do falante. Escanear, mouse, site, são ideias que estão expressas no uso da tecnologia, são considerados neologismos. Mas quando nós estamos também diante de tirar cópias, por exemplo, eu vou tirar cópias, então eu vou xerocar. Nós vamos procurar em dicionários, essas palavras não estão no seu registro exato, normalizado. Nós temos o fotocopiar, mas quem usa o fotocopiar, né, Márcia? Uhum. Então fica essa dificuldade que o sujeito encontra-se diante de colocar palavras que correspondem ao contexto de fala dos sujeitos. Essa dificuldade nós elencamos como nome de neologismo. São palavras criadas com a necessidade do cotidiano histórico e social. Entre outras, por exemplo, nós percebemos que nas plataformas digitais os alunos utilizam mais as consoantes do que as vogais, como a beleza, falou, né? Então, essa abreviação do uso das consoantes também está sendo observada como um registro mais sintetizado e informal e que vem ao encontro da necessidade do sujeito, do falante. Mas o professor comentou, mas isso eu devo considerar correto? Então, dependendo da esfera da comunicação que nós utilizamos, nós também registramos a nossa fala, o nosso registro escrito. Lógico que se eu estiver diante de uma palestra para médicos, diante de médicos, eu vou utilizar jargões médicos que têm entendimento com a proposta da palestra. Então, nós adequamos a linguagens a diferentes contextos e a diferentes plataformas também. Então, eu diria que é correto, dentro da plataforma do espaço digital, né? E aí, a última, que seria a estrutura composicional, ela vem falar como esse gênero está organizado. Então, por exemplo, o próximo slide fala, se existe uma manchete. É uma manchete de jornal. A presença da manchete nós temos em letras garrafais o título dessa manchete e abaixo o lead, que seria o resumo da matéria. Então, a estrutura composicional diz respeito a como esse texto está organizado. Se vocês tiverem uma receita, lembrando que a primeira parte de uma receita, além do título do bolo ou da torta que vocês vão fazer, existem os ingredientes que são colocados à frente e logo após o modo de fazer. Então, é a estrutura em que esse texto está organizado. Mas na comunicação verbal, eu preciso saber com quem eu estou falando. Existe a necessidade de entendimento com quem eu estou falando, para quem eu estou falando, esse sujeito, qual a função desse sujeito diante da fala, na perspectiva das linguagens, do uso das linguagens. Então, existe uma linguagem que ela é mais emotiva, ela é referencial, é uma linguagem mais apelativa, como da propaganda. É importante, então, chamar a atenção do aluno da autoria, em que plataforma esse texto está inserido, a fonte de comunicação. Para isso, Márcia, os professores, a ideia é exatamente isso, trazer os gêneros numa perspectiva de estudo, ou seja, como ele está organizado, lembrando então que ele está organizado em 3 partes, que vem o assunto, que é o conteúdo temático, o estilo que esse professor, que o autor adotou, a linguagem adotada, e terceira, a estrutura que ele está organizado. Então, como esse texto está organizado? Porque o aluno pode perguntar, professora, eu vou fazer uma carta, mas eu faço essa carta e como eu começo essa carta? Sempre a pergunta, como eu começo? Se eu vou produzir um artigo de opinião, como eu começo esse artigo? Como se organiza? E veja que a responsabilidade, assim, humildemente falando, não está só na língua portuguesa, mas que todos nós somos falantes e nos apropriamos das linguagens em diferentes contextos. Assim como eu, se tiver que escrever uma carta, se tiver que escrever um artigo de opinião, e a Márcia também, ela também tem que conhecer a estrutura e como adotar essa linguagem, ou seja, o estilo, o verbal que ela vai adotar ou não verbal. Então, nós percebemos que é preciso adotar as linguagens de uma forma em que nós tenhamos conhecimento. Quando nós falamos em nós, seriam de todas as disciplinas, professores de forma interdisciplinar, como os textos se organizam.
Então, eles, lembrando que primeiro nós temos o assunto, o conteúdo temático, o segundo seria o estilo adotado pelo autor, ou seja, que recursos ele utilizou, as palavras, as imagens, né? E terceiro, a estrutura composicional. Então, como esse texto está organizado, de que forma, se o aluno tem conhecimento, como eu vou estruturar um artigo de opinião. E se eu tiver que escrever, né, uma forma, eu vou escrever para o prefeito falando sobre uma necessidade em que a comunidade traz soluções e intervenções. E que tipo, como eu começo, quais seriam as palavras que eu devo, como eu devo me dirigir ao senhor prefeito? Eu devo colocar tudo bem com você? Ou excelentíssimo senhor prefeito, né? Então é interessante que todos nós colaboremos com o entendimento da formulação dos gêneros, né? E na prática, então, nós tentamos trazer para vocês que os gêneros têm sua forma de organização, que eles não são estanques, que eles são relativamente estáveis, porque eles adquirem elementos de outras plataformas para trazer significações diante da intencionalidade do autor. E nós tentamos também dizer que no uso das tecnologias, os elementos também se organizam de formas diferentes e trazem transmutações. Falando sobre essas transmutações, eu gostaria de mostrar para vocês o slide que mostra sobre novos gêneros e velhas bases. Lembrando que o uso do telefone começa pela oralidade, a presença da oralidade, depois passa como o telefone adquirir novas mídias e cada mídia trazendo uma plataforma diferente de comunicação. Quando eu falo dessas plataformas, lembrando que do MSN parte hoje para o WhatsApp, uma forma que existe uma convergência de linguagens no WhatsApp. Nós temos vídeos, nós temos registro escrito, nós temos voz, né? Ou seja, quando nós mandamos mensagens de voz, existem novas linguagens sendo adotadas em plataformas diferentes. Como nós trataríamos isso em sala de aula? Nós trataríamos como gêneros híbridos. O que seriam híbridos? No próximo slide, observamos que os gêneros híbridos tornam visíveis novas relações entre as linguagens, né? Então, nós temos signos verbais, sons, imagens, formas de movimentos diferentes. Por exemplo, o próximo slide, convergência digital. Observem que nesse slide existe a presença do Paulo Coelho, escritor Paulo Coelho, e que ao lado existe a chamada, né, de um enunciado: o segredo é cair 7 vezes e levantar-se 8. Veja que dentro de uma esfera propagandística, nós temos intencionalidade de venda ou não de um produto. Como, por exemplo, não há a citação da esfera da comunicação e o aluno fica em dúvida: e agora? Será que ele quer vender um produto, livro? Ou será que só está nos prevenindo que é preciso levantar depois de várias quedas, né? O que eu quero dizer é que se você não dá a fonte, se você não fornece a fonte ao aluno, fica difícil dizer qual seria a intenção daquele hibridismo, da convergência de imagem e escrita. A importância de citar a fonte traz o significado da proposta do texto. Por exemplo, se eu falasse sobre Boechat, que é um repórter, eu estaria trazendo, já acionando os conhecimentos da estrutura da notícia. E se eu falasse, por exemplo, de Flor Bela Espanca, para os conhecedores, eu já estaria trazendo a estrutura de uma poesia. Então, chamar autoria e chamar esfera em que o texto está inserido, a esfera da comunicação, já traz então intencionalidade de como eu devo estruturar esse texto. Observem então que existem várias imagens aí. Observem abaixo que existe a imagem de um ônibus e que ao fundo existe a imagem de um senhor e ao lado escrito lotação, um deitado. Se eu não tivesse a fonte do que? Mas como assim lotação, um deitado? Um ônibus cabe em tantas pessoas, 45 pessoas. Mas abaixo observamos que existe aí a propaganda de uma funerária e já aciona que a presença de lotação, um deitado, seria no caixão. Então, a identificação já da ironia expressa pela propaganda trouxe só significados a partir da identificação da esfera, ou seja, de quem está vendendo esse produto, né? Que é a funerária. Falar sobre os gêneros não encerra na proposta de dizer como eles são estruturados.
mas sim uma continuidade de como eles podem ser propostos nas práticas pedagógicas, de maneira que tanto o professor quanto o aluno acione os conhecimentos do que ele leu nas diferentes propostas já das esferas da comunicação e como ele pode ser tratado em sala de aula, quando nós dirigimos a perguntas de, por exemplo, pessoal, onde nós encontramos esse texto? Acionamos onde ele foi publicado. Pessoal, essa palavra tem significado importante? Acionamos no aluno uma palavra-chave que trazem, por exemplo, oposições de ideias na ironia do texto. Então, fazer perguntas sobre dos textos tratados em sala de aula, traz a estrutura e o significado maior do entendimento do aluno diante deles, né, Márcia? Nós vamos falar também agora de um gênero específico, que é o podcast. A ideia é que o aluno crie uma narração e a disponibilize na internet. Então, isso é um elemento interessante das novas tecnologias, que as pessoas passaram a não ser apenas consumidoras desses produtos culturais. Nós estávamos acostumados com o advento até da televisão. Nós podemos ser também produtores, então produtor de um pequeno vídeo, produtor de uma imagem com texto, como a Márcia mostrou, né? Você vê os memes, né, chamados famosos memes na internet, rola bastante nas redes sociais, nada mais são que uma conjunção de textos e imagens feitos por pessoas como nós, que acabam postando, e aquilo que a gente chama também um neologismo, virilizando, algo assim do gênero, que se torna viral, se torna algo bastante popular. As novas tecnologias oferecem as ferramentas de criação bastante simples, né, não precisa ter grandes conhecimentos técnicos para dominá-las, onde você vai produzir de uma imagem com texto, a um pequeno vídeo ou uma narração que se transforma num programa de rádio. Então, o podcast nada mais é do que uma narração. O termo podcast, ele junta um termo novo com um termo antigo. Uma palavra pod vem do iPod, que é um aparelho feito pela Apple para você ouvir arquivos de áudio digital, né? É um MP3 player, né? Um tocador de MP3. MP3 é um arquivo de áudio digital, e o cast vem de broadcast. Broadcast é uma palavra que surgiu junto com a rádio comercial, que quer dizer exatamente isso, transmissão de rádio. Como que nós poderíamos usar um podcast na sala de aula? Lembrando que o podcast ele não foi feito como qualquer outra tecnologia. Ela não foi feita para ser usada na educação, ela tem que ser adaptada. Então a gente faz uma transposição didática de algo que já existe. Existem diversos canais de podcast sobre diversos temas. Então, acho que o primeiro passo é perguntar se os nossos alunos, principalmente os alunos do ensino médio, pode ser até que eles já façam uso, já escutem. Existem muitos podcasts sobre jogos eletrônicos, por exemplo. É um tema bastante comum de se encontrar. Nós vamos deixar alguns links com exemplos de sites que oferecem arquivos de podcast para você ouvir. Um deles é chamado de Jovem Nerd, que é exatamente isso, vai falar sobre videogame, cinema, tecnologias em geral, assuntos de interesse de muitos nossos alunos. Existem canais de podcast sobre literatura, sobre livros, né, também podem interessar os nossos alunos. Então, o tema sobre o qual pode interessar um podcast é diverso. Você pode fazer um podcast em qualquer disciplina, não precisa ser necessariamente só na área de português. Então, por exemplo, a gente pode fazer um podcast na área de português ainda, sobre um conto, um poema, narrar uma história. Nós podemos fazer um podcast em outras disciplinas, em história, por exemplo, narrando uma notícia como se fosse atual de um acontecimento histórico. Enfim, existem diversas possibilidades, os temas são diversos. Então, a primeira aproximação seria definir com os alunos o que é o podcast, se eles já conhecem, se já escutam, escutar alguns podcasts quando eles são disponibilizados nesses sites. Você pode fazer o download, então não necessariamente você tem que ter internet naquele momento para escutar. E quais seriam, então, os objetivos didáticos de um podcast? Então, como vocês podem ver na próxima tela, desenvolver e explorar a oralidade e a compreensão textual pela capacidade auditiva, realizar atividades de leitura e de escrita, aperfeiçoar a expressão oral e o letramento digital dos alunos ao colocarem em prática o uso das TICs, que facilitam a difusão de arquivos leves, MP3 e MP4, via web, e-mail, WhatsApp, Hangout, etc., compartilhando produções culturais pelo mundo.
Então a ideia, como nós já colocamos, fazer o aluno criar um texto que vai ser narrado, então ele tem que saber as intencionalidades desse texto. E também uma coisa muito interessante é fazer depois os alunos ouvir a sua própria produção, ouvir a produção de outros, sentar e ouvir, imaginar o que aquela narração está falando. Então são coisas que precisam ser apresentadas para os nossos alunos porque não são mais o cotidiano deles. Parar e ouvir e imaginar o que está sendo narrado, são coisas que precisam ser incentivadas dentro da escola. Agora nós vamos mostrar para vocês um pequeno exemplo de um podcast que foi criado aqui por um dos nossos alunos das escolas aqui da Diretoria do Ensino, a Escola Sara Salvestro. Esse podcast ele foi selecionado para um concurso chamado Mediação e Linguagem, né, para concorrer com outras escolas de outras cidades, né? Vamos ouvir um pouquinho? Está no ar a Rádio Recanto das Letras, Edifício Sara Salvestro, no bairro Vitória Régia, um encanto que fica na cidade de Sorocaba. Hoje, o dia está nublado, mas o final de semana promete. Hoje apresentaremos a radionovela A Casa dos Ruídos, um oferecimento da funerária Ave Maria. Sua morte é a nossa alegria. Num tempo muito distante, em uma pequena cidade do interior, morava uma senhora e sua filha. Há pouco tempo, perdera seu marido, e a situação que já era precária ficou pior ainda, e sem ter um teto para morar. Resolveram ocupar a famosa Casa dos Ruídos, onde coisas muito estranhas acontecem. Mamãe, e agora? O que faremos? Para onde vamos? Calma, minha filha. Fique tranquila. Precisamos ter fé e coragem. Deus cuidará de tudo. Vamos arrumar nossas coisas. Assim, procuraram um carroceiro e pediram que as levassem a algum lugar, com um pouco que lhe restava. Aqui é o lugar, dona. Que lugar, moço? Onde o Judas perdeu as botas, moço. Então vocês veem que a gente ouviu apenas um pequeno trecho, né? Mas vocês percebem que eles interagiram com uma linguagem antiga, que seria da radionovela, que com certeza eles nunca escutaram, né? Isso foi apresentado a eles antes da produção. Eles criaram um jingle que anuncia o programa, então isso também é algo típico da radionovela. Uma das alternativas, né, um dos temas que podem ser criados ao se propor no podcast é esse, é recriar um gênero antigo, né, que provavelmente talvez as avós desses alunos escutaram, mas que foi muito popular, que são as radionovelas. Então eles fizeram nessa estrutura, com um jingle de chamada, se vocês escutarem, tem um link abaixo para vocês escutarem todo o arquivo, vocês vão ver que eles fizeram comerciais, eles trabalharam com humor, que é algo que chama bastante a atenção dos nossos alunos, mas essa é uma das ideias, né? Eu vou mostrar para vocês também um outro exemplo bastante interessante, que é uma rádio criada por alunos dentro de um projeto das escolas públicas de Santa Catarina. A gente vai ouvir também um pequeno trecho. Olá, ouvintes! Os alunos da nossa escola são grandes leitores. Pensando nisso, preparamos um programa com sinopse de livros lidos por eles. Escolha o seu e boa leitura. 4 Vidas de um Cachorro. 4 Vidas de um Cachorro é um livro narrado por Bailey, um desses 4 cães encarnados. Toby é o primeiro deles. O cachorro é resgatado por uma mulher que possui um abrigo clandestino e, como não tem licença para o seu funcionamento, se vê obrigada a sacrificar todos os cães, inclusive o Toby. Pois é então que o bichinho renasce, na pele de um filhote de Golden Retriever. Bailey, que por pouco não morre de hipertermia, depois de seus donos o deixarem preso dentro de um carro. Felizmente, o animal é resgatado por uma mulher que trata muito bem ao longo de toda a sua vida. Sua próxima encarnação é na pele de Ellie, uma fêmea de pastor alemão treinada para realizar resgates e salvamentos. Mas é apenas
quando o animal renasce no corpo do labrador Buddy, que finalmente começa a compreender o seu verdadeiro propósito da vida. O livro promete agradar os amantes de animais de todas as idades, como agradou a mim, principalmente por capturar a essa essência de todo cachorro, a capacidade de proteger e amar incondicionalmente seu dono. A Cabana. Nesse livro, o escritor canadense William Young conta a história improvável de um homem que passará o final de semana com Deus, a Virgem Maria e Jesus Cristo em uma cabana. Após 4 anos vivendo numa tristeza profunda, causada pela culpa e pela saudade da menina, Mac recebe um estranho bilhete, aparentemente escrito por Deus, convidando-o para voltar à cabana onde aconteceu a tragédia. Em um mundo tão cruel e injusto, a cabana levanta um questionamento atemporal. Então vocês vão percebendo que essa é uma produção feita pelos alunos para uma rádio escolar, que é uma outra proposta que envolve não só uma turma, mas a escola inteira, que poderia, por exemplo, ser colocada no intervalo da escola. A gente tem algumas escolas aqui em Sorocaba que já fazem a rádio com uma playlist, né, com uma seleção de músicas, mas a gente podia pôr, além da seleção de música, também notícias sobre o bairro, notícias que interessam aos alunos ou que eles precisam conhecer sobre a cidade. Então poderia criar uma rádio local também. Um outro projeto, esses que não foi feito por alunos, mas é uma ideia que pode ser desenvolvida também desde as disciplinas de História, Sociologia, Filosofia, até Geografia, é o Projeto Humanos. O Projeto Humanos, ele resgata histórias de pessoas comuns que vivenciaram alguns momentos históricos importantes e colocam a sua visão daqueles momentos. Então, por exemplo, dos assuntos tratados pelo Projeto Humanos são de pessoas que sobreviveram a campos de concentração, né? Pessoas com certeza bastante idosas, mas que ainda têm as lembranças marcantes desse período mais triste da história da humanidade e que trazem essas histórias e registram essas histórias de maneira oral. Então fica abaixo também o link do Projeto Humanos. Nós vamos deixar para vocês também uma videoaula sobre como produzir tecnicamente o podcast, que é um programa muito simples, gratuito, que já está instalado nas salas do Acesso à Escola, que é o Audacity. Então, a partir do Audacity, você pode gravar a voz, inserir efeitos sonoros. Nós vamos também deixar uma série de links sobre onde encontrar esses efeitos sonoros. Então, se a ideia for narrar, por exemplo, um conto, fazer uma espécie de radionovela, você vai também trabalhar com voz, conjuntamente com uma trilha sonora e com efeitos sonoros. Então, existem sites que disponibilizam efeitos sonoros gratuitamente e trilhas musicais sem direito autoral que também podem ser usados para criar o jingle, para criar um intervalo, para criar um fundo musical da história. Tudo isso pode ser combinado no Audacity de maneira bastante simples. Então, não é um programa que requer nenhum conhecimento técnico, ele é extremamente intuitivo. Lembrando também, nós vamos deixar os links, que existem aplicativos para o celular que fazem o mesmo. Você pode gravar a voz e compor essa voz com efeitos e com trilha sonora. Uma vez criado o seu podcast, a questão agora é como divulgar. Então pode ser uma divulgação interna, por exemplo, dentro do sistema de alto-falantes da escola, mas pode ser também uma divulgação online. Onde que eu coloco meu podcast para ser compartilhado por outras pessoas? Então nós vamos deixar aí abaixo 2 endereços de sites que são repositórios de podcast, ou seja, as pessoas, uma vez cadastradas neles, podem fazer o upload desse arquivo de áudio e compartilhar. Ele cria-se um link para esse arquivo e compartilhar com qualquer pessoa. Pode colocar, por exemplo, se a escola tem um blog, tem um site, colocar o link para esse arquivo dentro do site, para qualquer pessoa ouvir e comentar. Inclusive, recurso interessante dessas novas tecnologias, que é a questão de você divulgar o que produz e receber comentários sobre aquilo que foi criado, até a ideia de um debate dentro do trabalho que foi colocado para a internet. Bem, Márcio, o professor ele pode também trabalhar um debate em sala de aula e que nós falamos sobre a escuta, esse processo de escuta é valoroso. Então, quando o aluno nós temos conceitos em que o aluno gosta de postar a sua imagem. Então, esse narcisismo do contexto em que a imagem é inserida.
Mas existe outra proposta em que as vozes sejam inseridas. Então, no debate, o professor pode trabalhar o conceito da filosofia, da história, propagando a ideia desde a voz, a representação da voz da época de Getúlio Vargas, em que a carta de Getúlio seja conferida em sala de aula pela escuta de um aluno que representa a voz de Getúlio ou que outro representa um filósofo na questão tratada sobre o professor de filosofia, né? A ideia é sempre criar um roteiro prévio, ensaiar, conferir com os alunos, todos que vão fazer aquela gravação estão cientes do que vai ser falado, né? No caso de história, verificar a fidedignidade dos dados, né? Se o que está sendo falado realmente aconteceu, né? Bom, enfim. Então a ideia é trazer uma proposta de um trabalho pedagógico que vai usar as tecnologias com um fim didático, né? Não apenas tecnologia pela tecnologia, e que possibilita a nossos alunos serem também criadores, produtores de material cultural e não apenas consumidores acríticos. Exatamente. Então é trazer as novas formas de aprendizagem, utilizando sim os saberes de todos, tanto o professor como o aluno e como os alunos detêm conhecimentos diferentes, ou seja, são várias gerações convivendo em um único espaço. E que a sala de aula seja primordialmente um espaço de criação, de escuta, em que essas narrativas elas estejam inseridas nas propostas de ensino, o conteúdo abordado pelo professor, as práticas desenvolvidas, entrelaçando os conhecimentos e as necessidades da própria comunidade, como forma de intervenção. Então, trazer as vozes presentes em outros espaços, com o uso da tecnologia, através de gravação de voz, gravação de imagem, ou mesmo os conhecimentos de uso de aplicativos, traz uma motivação a mais. E que essa motivação não esteja centrada só no objeto, ou seja, da proibição ou não de um uso tecnológico, mas que esteja centrado nos saberes e as produções com eficiência e conscientização, tanto da prática quanto dos saberes adquiridos naquele momento. Então, eu agradeço a todos e sucesso!